E aí, galerinha do sétimo ano, tá na hora da revisão. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do grupo dos artrópodes, falando dos aracnídeos, dos crustáceos, dos diplópodes e quilópodes. Aracnídeos. Os aracnídeos, eles formam o segundo maior grupo de artrópodes e incluem as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, como podemos ver na imagem ao lado. A maioria das espécies é terrestre e carnívora. Os aracnídeos, eles podem ter uma grande diversidade de forma, mas de maneira geral, eles apresentam características em comum. Uma delas é a divisão ou segmentação do corpo em duas partes principais, o cefalotórax e o abdômen. Lembre-se de que nos insetos o corpo é dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. No entanto, nos aracnídeos ocorre a junção da cabeça e do tórax em uma estrutura única que passa a ser chamada cefalotórax. No grupo dos carrapatos, ainda há uma fusão entre o cefalotórax e abdômen, formando uma única carapaça rígida. Além disso, os aracnídeos têm como características 4 pares de pernas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos e a ausência de antenas. As quelíceras são estruturas para manipular e cortar o alimento e são importantes, pois, ao contrário dos outros artrópodes, esse grupo não tem mandíbulas. Nas espécies venenosas, as quelíceras são órgãos inoculadores de veneno. Os pedipalpos podem ter diversas funções atuando como órgãos sensoriais, manipulação de presa e de função reprodutiva. Nesse grupo, os apêndices, como as pernas, ficam no cefalotórax e o abdômen não possui apenas apêndices articulados. As aranhas. A respiração das aranhas é do tipo filotraqueal, ou seja, no abdômen existem duas aberturas dos órgãos respiratórios, por onde ocorrem as trocas gasosas. Na imagem ao lado, podemos observar as estruturas que compõem o corpo de uma aranha. Observamos que o seu corpo é dividido em duas partes, cefalotórax e abdômen. Possuem 4 pares de patas, todas elas saindo da região do cefalotórax. As aranhas não apresentam antenas, mas podemos observar duas estruturas, os pedipalpos, que ajudam como órgãos sensoriais e na manipulação da presa, e as quelíceras. As quelíceras também ajudam a manipular e cortar o alimento, e nas espécies venenosas, as quelíceras são órgãos inoculadores de veneno. Na parte final e inferior do abdômen, há 3 ou 4 pares de glândulas produtoras de teias que saem pela região denominada fiandeira. As aranhas, elas são carnívoras, isto é, se alimentam da carne de outros animais. Os escorpiões. Os escorpiões estão entre os mais antigos invertebrados terrestres. Existem cerca de 3.000 espécies, a maioria das quais habita regiões tropicais e subtropicais. Assim como os demais aracnídeos, apresentam cefalotórax, nos quais se inserem as pernas, e abdômen. Porém, no grupo dos escorpiões, o abdômen é alongado e há pós-abdômen ou cauda, que termina em um ferrão inoculador de veneno, como podemos observar na imagem ao lado. As quelíceras são pequenas e estão próximas da boca.
e os palpos possuem grandes pinças usadas na captura de presas. Os palpos, apesar de grandes, não possuem veneno. São animais de hábito noturno e a maioria deles passa o dia sob troncos, pedras ou materiais de construção e entulho, para capturar os insetos que lhes servem de alimento e para se protegerem de predadores. Os escorpiões, eles costumam erguer a cauda sobre o corpo e injetam uma toxina por meio do ferrão, que é o seu veneno. Carrapatos. A maioria dos carrapatos tem hábito hematófago, ou seja, alimentam-se de sangue. Portanto, esses animais são parasitas. Podemos observar na imagem ao lado a organização do corpo dos carrapatos. Nesse grupo, existe a fusão entre cefalotórax e abdômen, formando uma única carapaça rígida. Podemos observar seus 4 pares de patas. Também apresentam quelíceras e pedipalpos. O carrapato estrela infectado transmite a bactéria causadora da febre maculosa, que é uma doença que pode ser muito grave se não for tratada nos estágios iniciais. Os seus sintomas são febre, dor de cabeça, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. São essas manchas que dão nome à patologia, porque mácula significa mancha. Ácaros. Os ácaros são encontrados em diferentes hábitats, tais como solo, plantas, pelos de animais, poeira, água e até mesmo na pele humana. Os ácaros também podem ser encontrados no nosso lar, em locais como almofadas, colchões, travesseiros e tapetes. Nesses locais, esses animais encontram poeira, restos de comida e pele, além de um ambiente escuro e quente, ideal para o seu desenvolvimento. Os ácaros podem também causar alergias respiratórias potencialmente graves, especialmente em crianças pequenas, idosos e enfermos. Por isso, a limpeza rigorosa do domicílio, a higiene frequente de roupas de cama, cortinas, tapetes e carpetes, brinquedos de pelúcia, a exposição dos ambientes à luz solar e uma boa ventilação podem ajudar a controlar a população de ácaros domésticos e evitar, assim, as crises alérgicas. Os crustáceos. O corpo dos crustáceos é dividido também em 2 partes, cefalotórax e abdômen. O número de patas ele é variado, mas em geral, 5 pares de patas. Eles apresentam 2 pares de antenas, possuem olhos e a maioria é aquática. Podemos ao lado verificar alguns representantes desse grupo. Podemos perceber que a maioria deles é aquática. Vamos ter contato com essas espécies apenas se estivermos no litoral. Mas tem um deles que é bem comum e podemos encontrar até no jardim da nossa casa, que é o tatuzinho de jardim. Características gerais dos crustáceos. O corpo é segmentado e dividido em cefalotórax, cabeça fundida ao tórax, e abdômen. Presença de 2 pares de antenas com função sensorial, tato e paladar, e de equilíbrio. Presença de apêndices locomotores, além de mandíbulas e maxilas. Hábitos alimentares diversos. Há alguns representantes que são herbívoros, outros carnívoros, detritívoros,
filtradores no caso das cracas. A maioria dos crustáceos é dioica, isso quer dizer que eles têm sexos separados. Temos o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. E a reprodução ela é sexuada com fecundação externa. Isso quer dizer que o encontro dos gametas ocorre fora do corpo do animal. O desenvolvimento dos jovens pode ser direto, nascem iguais aos adultos, ou de forma indireta, passam por vários processos e estágios larvais. Os crustáceos, que são sésseis, como as cracas, elas vivem presas a um substrato, outros são bentônicos, caminham no fundo do mar ou ainda vivem em tocas ou enterrados na areia ou lodo. Os miriápodes. Os miriápodes são divididos em diplópodes e quilópodes. Miriápode significa 1000 pés e é uma referência aos vários apêndices locomotores. O corpo dividido em cabeça e tronco. Apresentam um par de antenas. No tronco alongado e segmentado se inserem as pernas. Vivem em ambientes terrestres e úmidos e têm hábito noturno. A respiração ela é do tipo traqueal. Quilópodes. Nos quilópodes, como as lacraias, em cada segmento do tronco há apenas um par de pernas, como podemos observar de forma bem nítida nesse esquema ao lado, nesta imagem ao lado. Já o diplópode, como os piolhos de cobra, por exemplo, há 2 pares de pernas por segmento do tronco, como podemos observar de forma bem nítida através dessa imagem. Então, o que vai diferenciar um quilópode de um diplópode é justamente a quantidade de pernas que são inseridas por segmento do tronco. No caso dos quilópodes, apenas um par de pernas por segmento do tronco. E no caso dos diplópodes, 2 pares de pernas por segmento do tronco. Esta foi, galerinha, a nossa aula de revisão sobre os artrópodes. Espero vocês na próxima aula e até breve!